Então fala galera, aqui é o professor João Luiz, mais uma vez para mais uma aula de Química. Essa é a nossa quarta aula sobre o assunto quantidade de átomos, moléculas, para que nós possamos elucidar. Aqui em cima desse vídeo vai estar passando uns cards sobre as outras 3 aulas, tá? Dentre as quais a terceira, na qual falamos sobre esses 2 mols de água, tá? Então, especificamente nessa aula, nós falamos que 2 mols de água possuíam 1,204 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? Ou seja, 2 mols de água possui 1,204 vezes 10 a 23 moléculas de água, tá legal? Isso nós vimos na aula passada. Nós vimos também que esses mesmos 2 mols de água possuem uma quantidade de 2,408 vezes 10 elevado a 24 átomos de hidrogênio. Vimos também que esses mesmos 2 mols de água possuem 1,204 vezes 10 elevado a 24 átomos de oxigênio, beleza? Então, nesse cardzinho aí você vai poder observar isso. Bom, galera, o que nós vimos? Que em 1,204 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, nós possuímos 2,408 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. E vimos também que ali possui 1,204 vezes 10, aqui é 24, tá? Elevado a 24 átomos de oxigênio, beleza? Então o que acontece, galera? Quando você olha para esse número aqui muito maior do que esse, você fala, como pode caber mais e menos? Veja bem que isso aqui é a quantidade de moléculas. E para se formar essa quantidade de moléculas, eu preciso de um número X de átomos. Tanto é que se eu somar aqui esse número de átomos existente nessa quantidade de moléculas, vai ficar da seguinte forma. Eu vou pegar o 2,408, certo? E vou somar com 1,204, que vai me dar 3,612 vezes 10 elevado a 24 átomos totais. É possível, professor, alguém me fazer esse tipo de pergunta numa prova? Sim, é possível, veja bem. Olha, em 1,204 vezes 10 a 23 moléculas de água, ele poderia trocar isso aqui, gente, também por 36 gramas. Estaríamos falando da mesma coisa, tá bom? Ó, isso aqui corresponde a 36 gramas. Lembra que são 2 mols e a massa molar da água é igual a 18 gramas para cada mol, não é? Na verdade, a gente viu isso aqui na primeira aula. Então, o que acontece? Se eu estou dizendo que tem 2 mols de água, isso vai equivaler ao dobro disso aqui. Então, ele poderia, ao invés de dizer 2 mols de água, poderia dizer em 36 gramas. E isso tudo aqui continuaria sendo verdade, tá legal? Portanto, gente, se você quiser saber o número total de átomos existente
tá? Vamos escrever aqui, ó. Número total de átomos em 2 mols de H2O, ou em 2 mols ou em 36 gramas, que é a mesma coisa, tá legal? Conforme nós vimos aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Chegamos aí ao final dessa série de aulas. Até a próxima. Fui!